Ele começou a anotar, a escrever, anotou todos os detalhes da visão dessa irmã e guardou as anotações em uma gaveta no seu gabinete pastoral, no seu escritório. E agora, quase depois de 30 anos, ele abre a sua gaveta, vê aquelas anotações, se lembra daquele fato e entende que tem que compartilhar a visão com todos. Então, por isso, essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês talvez seja a primeira vez que está sendo, não tenho fonte, não tenho conhecimento disso, mas eu estou dizendo que talvez está sendo a primeira vez que esta mensagem está sendo propagada em português. Porque desde então, a meu conhecimento, a minha fonte de pesquisa, eu havia descoberto ela só em inglês. A história é mais ou menos assim. A mulher, essa senhora de 90 anos, de Valdres, era uma cristã, uma crente em Jesus, muito alerta, muito crente, de muita credibilidade, confiança, com boa reputação entre todos os que conheciam essa irmã. Então, foi essa visão que ela teve e foi o que ela viu. Ela descreve da seguinte forma: a visão que eu tive foi exatamente o período de tempo que acontecia, exatamente no período de tempo em que acontecia a volta de Jesus. E logo em seguida houve a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Eu vi os acontecimentos, diz ela, com olhos naturais. Eu vi o mundo como uma espécie de globo, um mapa mundi, e vi toda a Europa, terra por terra, parte por parte. Vi também a Escandinávia, vi a Noruega, e eu vi algumas coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus Cristo. Vi calamidades, e pouco antes de acontecer a última calamidade, uma calamidade que nós nunca havíamos experimentado antes. Ela, nesse relato, essa irmã, essa senhora de 90 anos, ela menciona que teve essa visão em 4 fases. Ela diz o seguinte: a primeira fase foi a seguinte: antes de Jesus voltar e antes de romper a Terceira Guerra Mundial, haverá um esfriamento ou um relaxamento espiritual como nunca houve antes. Haverá também paz entre os superpoderes do Oriente e do Ocidente, e haverá um longo período de paz. E lembre-se, aqui está um detalhe que ela faz essa anotação, ela abre parênteses e diz: lembre-se que esta profecia foi dita em 1968, quando ainda a Guerra Fria estava em seu ponto mais alto, no seu ápice. Nesse período de paz haverá um desarmamento em muitos países, e também na Noruega. Nós não estamos preparados, disse ela. Nós não estamos preparados para a guerra quando ela vier. No caso, a Terceira Guerra Mundial. E ela começará de um modo que ninguém esperava. Todos esperavam de um jeito e virá de um lugar e de uma forma inesperada. Segundo ponto da mensagem: haverá uma fragilidade, um abatimento, um desânimo, uma tibieza sem paralelo, sem precedentes, que irá tomar conta dos cristãos, dos crentes, do cristianismo. Haverá uma apostasia de forma muito grande, muito expressiva. Os cristãos não serão mais abertos à pregação da palavra de Deus. Não darão tão crédito às mensagens, à palavra de Deus. Usarão muitas desculpas para não acreditar ou desacreditar nas mensagens pregadas. Eles não vão dar ouvidos, como em épocas passadas, que aceitavam ouvir mensagens a respeito de pecado, mensagens sobre a graça e a lei.
de Deus. O evangelho de arrependimento e de restauração, esse será substituído por um evangelho de prosperidade, um evangelho de facilidade, um evangelho de felicidade e o evangelho de vitórias. O tema central da mensagem para esses dias será: o importante é ter sucesso para ser alguém. O foco será em obter coisas materiais, as coisas que Deus nunca nos prometeu, as coisas que a Bíblia nunca mencionou, de forma que as igrejas e as casas de oração estarão mais vazias. Ao invés de ouvirem uma pregação que foi usada por gerações e gerações como nos levar para a cruz e tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, a mensagem de então será trocada por entretenimento, arte e cultura que vão invadir as igrejas onde deveria ter havido encontros de arrependimento e de reavivamento. Isso irá inundar ou aumentar acentuadamente pouco antes, e ela dá uma ênfase nesta parte, isto irá aumentar acentuadamente pouco antes da volta de Jesus. Terceiro ponto, haverá uma desintegração moral onde as pessoas viverão juntas sem estarem casadas. Muita impureza antes do casamento, muita infidelidade no casamento. Isso vai se tornar algo natural, algo comum, e vai ser justificada por todos os ângulos, de vários aspectos. Esse comportamento será adotado principalmente entre os cristãos, até mesmo o pecado contra a natureza divina. Perderão o temor, perdendo o temor ao Senhor. E ela enfatiza, ela enfoca novamente essa questão, e esta frase diz: tudo isso acontecerá pouco antes da volta de Jesus. Essas imoralidades e comportamentos desprezíveis será disseminado nos canais de programas de TV. E aqui, novamente, uma outra ressalva, ela diz que é bom ressaltar que nessa época a TV havia acabado de chegar na Noruega, em 1968, o autor deste artigo diz isso. A TV preenchida com tal violência e cenas horríveis que ensinarão as pessoas a matar e a destruir uns aos outros. E os canais e as redes de televisão irão mostrar insegurança, insatisfação e muita violência nas ruas. As pessoas vão passar a copiar o que vem. Não haverá apenas uma estação de TV, ela vai ser preenchida com várias estações ou vários canais. A TV vai ser como o rádio, onde temos muitas estações, e ela será preenchida com muita violência. As pessoas vão usá-la, a TV, para o entretenimento. Veremos cenas terríveis de assassinato e destruição um do outro, e isso vai se espalhar no meio da sociedade. Cenas de sexo também será mostrado de forma explícita nas telas da televisão. E as coisas mais íntimas possíveis, como se fosse a intimidade de um casal ou de um casamento, serão exibidas nos canais de televisão. Então o evangelista, que estava ouvindo este relato, este depoimento dessa irmã, o evangelista que estava ouvindo esta visão, ele disse à irmã: eu protestei, disse ele, e disse: temos um parágrafo na lei, na Constituição, que proíbe esse tipo de coisa. No caso, exibição de sexo, cenas de sexo, ou violências. Talvez nesse caso seria a censura que nós conhecemos. Mas então essa irmã lhe disse: isso vai acontecer sim. E você verá as coisas mais indecentes que irão passar diante dos seus olhos. E quarto e último ponto desta mensagem:
ela disse que as pessoas de países pobres irão migrar para a Europa, para países de primeiro mundo. E, novamente, uma outra ressalva, ela diz que em 1968, neste ano, nessa década, não havia tal coisa como imigração. Então, eles virão para a Europa, para a Escandinávia, e a Noruega haverá tantos imigrantes que os cidadãos noruegueses vão se tornar duros, maus com eles. Eles serão tratados como os judeus, da forma que os judeus foram tratados na Segunda Guerra Mundial. E em seguida, a medida plena de nossos pecados será ou terá sido atingida. Então, vi lágrimas que escorriam do seu rosto, do rosto daquela velha irmã, daquela senhora, e as lágrimas escorriam no seu rosto, passando pelas bochechas, e ela disse com muita tristeza e lágrimas no rosto para o evangelista: eu não vou vê-lo mais, disse ela. Daí ela enxugou as lágrimas e continuou. Então, de repente, disse ela, Jesus virá. E daí a Terceira Guerra Mundial se rompe. Vai ser uma guerra curta. E ela viu tudo isso na sua visão. Tudo o que já vi na guerra não será comparado com a guerra que eu vejo vir, com a guerra que está por vir. E a guerra será encerrada com uma bomba atômica nuclear, onde o ar será tão poluído que não se podia respirar mais nele. O efeito dessa bomba vai cobrir vários continentes, a América, o Japão, a Austrália e as nações ao redor dessa região. A água vai ser arruinada, a água vai ser contaminada. Não será possível cultivar o solo. E o resultado será que apenas poucos remanescentes permanecerão, e os remanescentes dos países ricos vão tentar fugir para países pobres, mas eles vão enfrentar muita resistência. Então aquela irmãzinha disse ao evangelista: eu estou tão feliz que eu não vou vê-lo nessa época, não estou te vendo nessa época, mas quando o tempo chegar, quando a hora certa chegar, você deve tomar a coragem e dizer tudo isso às pessoas do mesmo jeito e da mesma forma que eu estou lhe dizendo. O que eu estou te passando aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu acredito que eu tenho recebido do Senhor, não de forma esporádica ou por coincidência, e nada de mal irá de fato acontecer com aqueles que têm os seus pecados perdoados e têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E as minhas considerações finais para nós neste vídeo de 17, talvez 18 minutos, é que, bem, eu não espero que todos acreditem no que eu acabei de informar. Mas estou certo, mais uma vez, de que Deus está permitindo mais um aviso, um sinal, passar diante dos nossos olhos para nos alertar, nos avisar. Mais um aviso de Deus, mais um recado de Deus. A forma não importa, mas Deus está nos dando mais um aviso, um recado. E se nós não nos vermos mais, eu tenho certeza que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo aguardam a sua volta e o seu regresso, tem a sua vida entregue nas mãos do Senhor, tem o seu coração aberto para Jesus e tem Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se nós não nos vermos mais, eu tenho certeza que nós nos veremos na eternidade, no céu de glória. Por isso eu desejo a cada um de vocês que nesses últimos dias fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder. Deus abençoe vocês e que a graça de Deus, a misericórdia de Deus,
seja sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus.